A esperança é frequentemente celebrada, cantada em versos, cultuada em discursos motivacionais e vista como a última chama a se apagar em tempos de escuridão. É a força que, supostamente, nos impulsiona adiante, a promessa de um futuro melhor que nos impede de desistir. No imaginário popular, ter esperança é quase sinônimo de ter fé na vida. Mas para o gênio indomável e radicalmente lúcido do filósofo holandês Baruch Spinoza, essa visão da esperança é, ironicamente, uma das maiores armadilhas da existência humana. Para ele, a esperança, assim como seu contraponto inseparável, o medo não é uma virtude, mas uma paixão passiva, um afeto que paradoxalmente nos aprisiona, nos diminui e nos afasta da verdadeira e duradoura felicidade e da liberdade mais autêntica. Prepare-se para desconstruir uma das crenças mais arraigadas em nossa cultura e para descobrir por que viver na esperança pode ser um obstáculo para a sua plenitude e o que, de fato, a filosofia de Spinoza nos propõe como caminho para uma alegria inabalável e uma liberdade que reside em você mesmo. A ilusão da felicidade condicional. Porque a esperança nos acorrenta Spinoza, com sua precisão quase matemática na definição dos afetos, via a esperança não como um farol de luz incondicional, mas como uma alegria inconstante, nascida de uma ideia de coisa futura ou passada, de cuja existência duvidamos de algum modo. A chave para entender a natureza limitante da esperança reside nessa pequena, mas poderosa frase, de cuja existência duvidamos de algum modo. Ou seja, a esperança é uma emoção que depende intrinsecamente da incerteza. Nós esperamos ardentemente por algo que desejamos profundamente, mas não temos e não podemos ter certeza absoluta de que esse algo realmente acontecerá. Essa incerteza inerente à esperança é a semente mais profunda de nossa infelicidade e de nossa vulnerabilidade. Quando você vive predominantemente imerso na esperança, sua alegria, sua paz de espírito e, em última instância, sua felicidade mais genuína estão sempre condicionadas ao futuro, atreladas a um evento que ainda não se concretizou, que ainda está por vir e que, crucialmente, pode nunca se concretizar. Isso o coloca em um estado de constante flutuação mental e emocional, uma montanha-russa de expectativas e apreensões. Sua mente e sua energia ficam em um limbo, aguardando um sinal externo. Se o objeto da sua esperança se realiza, a promoção, tão sonhada, o amor aguardado, a cura de uma doença, a aprovação em um exame difícil, a alegria que se segue é, por natureza, efêmera, passageira. Por quê? Porque essa alegria não é autossustentável. Ela depende de uma condição externa que foi cumprida. Tão logo essa condição se realiza, a mente, habituada à incerteza, pode imediatamente projetar uma nova esperança, ou, o que é mais comum, dar origem a um novo medo, reiniciando o ciclo de dependência. E se a esperança não se realiza, se o objeto desejado não se manifesta, a decepção é inevitável, dolorosa, resultando em profunda tristeza e, o mais importante para Spinoza, em uma dramática diminuição da sua potência de agir, conatus. Pense nisso em termos práticos e cotidianos. A esperança é, por natureza e definição, uma forma de dependência do externo, do que não está sob seu controle total e interno. Você espera por uma ligação decisiva para um novo emprego, por uma declaração de amor, por um diagnóstico favorável, por uma aprovação financeira. Enquanto você espera, sua felicidade está em um estado de suspensão, refém de eventos externos, da vontade alheia ou do que se costuma chamar de sorte. Essa condição, para Spinoza, está muito longe da verdadeira liberdade que ele preconizava como a essência da vida feliz. Pelo contrário, essa vida de espera e dependência é uma forma sutil, mas poderosa, de servidão. Você se torna servo do futuro, servo das circunstâncias, servo das opiniões e ações dos outros. A vida dominada pela esperança é uma vida de constante oscilação mental. Sua mente está em um estado de perturbação contínua, uma gangorra que se move entre um alívio temporário e ansioso,
quando a expectativa parece se inclinar a seu favor, e a apreensão sufocante, quando a dúvida ou a possibilidade de fracasso se intensificam. Essa oscilação incessante drena sua energia vital. Você não está verdadeiramente presente, nem verdadeiramente no controle de si, e não podemos falar de esperança sem mencionar seu inseparável irmão gêmeo, o medo, metus. Para Spinoza, esperança e medo são duas faces da mesma moeda, afetos inseparáveis. Onde há esperança, há medo. O ato de esperar ardentemente por algo bom implica, necessariamente, o medo de que esse algo bom possa não acontecer, ou pior, que algo ruim possa ocorrer em seu lugar. Essa coexistência constante entre a expectativa de um bem incerto e a apreensão de um mal incerto cria um estado de tensão perpétua. A mente nunca encontra a quietude, a estabilidade, a paz genuína. Essa constante oscilação entre a perspectiva de um bem futuro e a apreensão de um mal futuro impede o indivíduo de viver plenamente o presente e de utilizar sua razão de forma eficaz. Essa é a servidão a qual Spinoza se refere. Uma vida governada por paixões passivas é uma vida onde não somos senhores de nós mesmos, mas joguetes das circunstâncias e das emoções. O que realmente traz felicidade para Spinoza? A alegria. Ativa e a potência inabalável se a esperança, com sua inconstância e dependência, não nos faz verdadeiramente felizes. O que então nos conduz à felicidade autêntica e duradoura, segundo Spinoza? A resposta reside em sua compreensão da alegria ativa, laetitia. Esta alegria é radicalmente diferente da alegria superficial gerada pela esperança. Ela não é passiva, não é condicionada e, crucialmente, não é dependente de algo externo ou incerto. Ela surge intrinsecamente do aumento da nossa própria potência de agir, conatus, da nossa capacidade inata e crescente de compreender o mundo e de agir sob a guia da razão. Para Spinoza, a verdadeira felicidade, a beatitude, não é um estado final a ser alcançado por mérito ou sorte, mas um processo contínuo, uma forma de vida. Ela reside na expansão da nossa capacidade de existir, de sentir, de pensar e de agir de forma autônoma. Em sua visão, somos verdadeiramente felizes quando nossa potência de agir se expande, quando passamos de um estado de menor perfeição para um de maior perfeição. Essa transição é a própria alegria. As bases dessa felicidade sólida e autossustentável são construídas sobre pilares que dependem inteiramente de nossa capacidade de usar a razão e de nos tornarmos a causa adequada de nossos próprios afetos, conhecimento adequado e a dissolução da ilusão, a origem de toda a nossa tristeza, angústia e das paixões passivas, incluindo a esperança e o medo, reside em nossas ideias inadequadas e confusas sobre a realidade e suas verdadeiras causas. Spinoza argumenta que, em nossa ignorância, vemos as coisas de forma fragmentada, isolada, sem compreender suas conexões necessárias com o todo da natureza. Formamos noções distorcidas de nós mesmos, dos outros e do universo, atribuindo a eventos aleatórios o que é necessário e a causas externas o que nasce de nossa própria mente. Essa ignorância nos torna vulneráveis, pois reagimos a aparências, não à essência das coisas. O poder transformador do conhecimento adequado é imenso. Quando compreendemos a verdadeira natureza das coisas, suas causas necessárias e como elas se inserem na ordem imanente e perfeita do universo, Deus sive natura, o poder das paixões passivas sobre nós diminui drasticamente. Por quê? Porque, ao entender a necessidade de um evento, a ilusão de que ele poderia ser diferente, ou que estava sob nosso controle total, se desfaz. A ignorância é o alimento da paixão, o conhecimento, seu antídoto. Pense em um exemplo simples. Um raio cai e causa um incêndio. Se você tem uma ideia inadequada, pode atribuir isso à má sorte, a um castigo divino ou a uma injustiça. Isso gera medo, raiva, tristeza, paixões passivas que diminuem sua potência. Mas se você tem um conhecimento adequado, entende a física da eletricidade,
as condições atmosféricas que levam a raios, a inflamabilidade dos materiais, a emoção muda. Você não fica menos cauteloso, mas a emoção não é mais uma paixão que te consome. Você pode então agir racionalmente, instalando para-raios, evitando lugares perigosos, e essa ação baseada na compreensão aumenta sua potência e sua segurança, não a diminui. A mesma lógica se aplica a hemoforias mais complexas, quando você entende a causa de uma crítica, seja ela justa ou injusta. O impacto emocional, a raiva, a tristeza, é mitigado e você pode reagir com razão. O conhecimento liberta você do domínio cego das emoções. Essa é a beleza paradoxal da filosofia spinozana. A compreensão da necessidade de tudo o que existe nos leva à verdadeira liberdade. Não somos livres para mudar a essência das leis da natureza, mas somos livres da ilusão de que essas leis deveriam ser diferentes. Aceitar a necessidade é libertar a energia que antes era gasta em frustração e desespero e canalizá-la para a ação racional e construtiva, ação pela razão, virtude e a expansão da existência agir, de acordo com a razão e não por impulsos cegos, por medos ou por esperanças vazias, é o que Spinoza chama de virtude. Para ele, a virtude não é um conjunto de obrigações morais externas ou um código de conduta imposto por uma divindade ou pela sociedade. A virtude é simplesmente o esforço inerente, o conatus, de cada um para perseverar em seu ser e, fundamentalmente, para aumentar sua potência de agir sob a guia da sua própria razão. Viver virtuosamente é viver em plenitude, de acordo com a sua natureza mais elevada. Isso implica um engajamento proativo com a vida, um contraste gritante com a passividade da esperança. Em vez de esperar que as coisas aconteçam ou que um destino se cumpra, você se pergunta: o que eu posso fazer agora, com a minha compreensão e com a potência que possuo, para aumentar minha capacidade de agir e de experimentar alegria? Essa é a essência da ação pela razão. Agir pela razão significa ter autocontrole, não no sentido de reprimir emoções, mas de compreendê-las, para que não o controlem. É a capacidade de não ser arrastado pelas flutuações das paixões, mas de ser o senhor de seus próprios pensamentos e ações. Isso não implica ausência de emoções. Significa que suas emoções são agora ativas, nascidas da sua compreensão e da sua força interior, e não passivas ditadas por eventos externos. Quando você age a partir dessa compreensão racional, a alegria que se segue é estável, robusta e duradoura. Não é uma alegria que vem e vai com a maré da sorte, mas uma alegria que é uma consequência natural da sua própria eficácia, da sua autodisciplina e da sua mestria sobre si mesmo. É a alegria de ser a causa adequada da sua própria existência, de ser um agente livre e potente no mundo. Liberação das paixões passivas, a alquimia da compreensão, fundamental reiterar que Spinoza não está defendendo uma vida estoica, desprovida de emoções. As emoções são parte intrínseca da natureza humana, e negá-las seria negar nossa própria essência. O objetivo não é reprimir as emoções, o que é impossível a longo prazo e até prejudicial, mas sim compreendê-las profundamente para que percam seu domínio tirânico sobre nós. É transformar as paixões passivas em afetos ativos, ou, no mínimo, diminuir seu poder. O processo de liberação das paixões passivas é um ato de reflexão e compreensão. Quando você sente inveja, por exemplo, em vez de se deixar consumir, por ela você a examina. Por que me sinto assim? Essa inveja nasce de uma comparação inadequada? De uma ideia de que a felicidade do outro diminui a minha? Essa ideia é verdadeira? Ao aplicar a razão a essa paixão, você a esvazia de seu poder irracional. Você entende sua causa, e ao entender a causa, a paixão deixa de ser uma força cega que o arrasta. Essa é uma transição profunda, de ser afetado, onde as emoções acontecem a você e o controlam, para afetar, onde você age a partir de sua própria potência, controlando e direcionando sua energia emocional de forma construtiva. Você não está negando a experiência da emoção,
mas sim redefinindo seu relacionamento com ela. Amor intelectual a Deus, amor intellectualis Dei, o zênite da felicidade, a forma mais elevada de felicidade, a alegria suprema e o verdadeiro propósito da existência humana para Spinoza é o amor intelectual a Deus, amor intellectualis Dei. Este conceito, muitas vezes mal compreendido, não se refere a uma devoção religiosa emocional a um ser superior transcendente. Pelo contrário, é uma alegria profunda, estável e eterna que surge da compreensão intelectual e intuitiva da ordem perfeita, eterna e necessária do universo. Deus sive natura. É a experiência de ver a realidade em sua totalidade como uma rede infinita de causas e efeitos, onde tudo o que acontece, acontece por necessidade. É compreender que você, em sua própria existência, é um modo da substância infinita, uma parte essencial e necessária dessa vastidão. Esse amor não é um sentimento passageiro, mas uma alegria que brota da mais profunda clareza do entendimento. Nesse estado de amor intelectual, a esperança se torna obsoleta. Por que esperar por algo futuro e incerto, quando você já experimenta a perfeição e a alegria do presente, compreendendo a totalidade? Essa alegria é eterna porque ela depende de verdades imutáveis, da própria estrutura do ser, e não de objetos perecíveis ou eventos contingentes. Ela transcende completamente a flutuação da esperança e do medo, pois está fundamentada na certeza e na inteligência. No amor intelectual a Deus, a própria questão de qual é o sentido da vida se dissolve. O sentido não é algo a ser encontrado ou imposto. Ele é a própria existência em sua perfeição imanente. Ao compreender o universo, você compreende seu lugar nele, e seu propósito se torna participar conscientemente dessa ordem perfeita, aumentando seu próprio conhecimento e sua alegria, e contribuindo para a potência do todo. Porque você precisa parar de esperar e começar a agir. Com razão. Viver na esperança é viver em um estado de incompletude crônica, esperando que algo de fora, uma promoção, um relacionamento, um dinheiro, um milagre, preencha um vazio ou resolva todos os seus problemas. É uma vida de adiamento da felicidade, uma vida em que sua plenitude está sempre a um passo de distância, nunca verdadeiramente aqui e agora. Spinoza nos convida a uma revolução interna radical, a buscar a felicidade não no que está por vir no que é incerto, mas no que você pode compreender e fazer agora, com a plenitude de sua razão e de sua potência. A verdadeira felicidade, essa alegria ativa e estável, não é a ausência de problemas ou desafios, é a capacidade inabalável de lidar com eles de forma ativa e racional, utilizando sua inteligência para aumentar sua própria potência e compreensão no processo. Pare de esperar que a vida te dê um propósito predefinido, um amor perfeito ou um sucesso sem esforço. Comece a construí-los, ativamente, a cada escolha consciente, a cada ato de compreensão, a cada momento vivido sob a guia da sua razão. É nesse agir virtuoso, nesse esforço contínuo de autoconhecimento e nessa compreensão profunda da realidade que você encontrará uma alegria estável, duradoura e, acima de tudo, libertadora, muito além da flutuação incerta e da dependência, inerente à esperança. Você está pronto para trocar a ilusão reconfortante, mas limitante, da esperança pela alegria robusta e inabalável da sua própria potência e liberdade, a alegria que nasce de você mesmo, de sua razão e de sua compreensão do universo? A escolha é sua, e a chave está em sua própria mente.